Olá, caro amigo da Associação Espírita Célia Xavier. Meu nome é André Brasil e eu estou aqui para convidá-lo a uma breve reflexão sobre o tema desencarnação. Na programação das reuniões públicas para o mês de maio agora, nós tínhamos um compromisso agendado para esta segunda-feira, dia 25, sobre este tema. No entanto, diante da situação que vivemos de isolamento social, em decorrência da pandemia do coronavírus, as atividades presenciais da casa estão temporariamente suspensas. Apesar das óbvias limitações impostas por esse afastamento físico temporário, nós temos à nossa disposição recursos valiosos que são proporcionados pelos avanços tecnológicos, o que nos permite uma solução alternativa. Assim, nós estamos levando adiante a nossa programação original, apesar de algumas limitações naturais, como o exemplo, o tempo de gravação. Bem, em toda a história da humanidade, esse tema da morte sempre foi tratado com abordagens muito diversas. Alguns simplesmente a ignoram, outros a temem, outros buscam envolvê-la em crenças ou práticas ritualísticas variadas, algumas até com cerimônias, oferendas e sacrifícios. A doutrina espírita, como nós sabemos, tem uma forma bem própria de tratar esse tema. De maneira bem simplificada, nós poderíamos dizer que no espiritismo a morte é tratada como o fim de um ciclo nesse eterno processo que estamos inseridos de evolução do espírito. A cessação da vida orgânica, seja por causas naturais ou seja por causas acidentais, faz com que o espírito eterno, que todos somos, deixe de se expressar no mundo físico e retorne à vida no mundo espiritual. Em algum momento futuro, esse processo se renova, se reinicia, com um novo nascimento físico, dando sequência ao longo ciclo de reencarnações sucessivas, até que nós não mais precisemos desse aprendizado típico da vida no mundo físico. Então, a doutrina espírita busca conhecer, busca estudar, seja pela revelação mediúnica, seja pela observação empírica dos fatos, as causas e as consequências desse processo de reencarnações sucessivas, em busca desse aprendizado, em busca da evolução, que finalmente vai nos conduzir àquilo que nós todos desejamos profundamente, aquele estado de paz e de felicidade. Como nós sabemos, além das obras da codificação kardeciana, a doutrina nos disponibiliza centenas e centenas de obras com ensinamentos, com recomendações, com instruções sobre essa temática específica. Aqui, agora, devido ao tempo escasso e à limitação de recursos, nós vamos comentar apenas poucas questões relacionadas à matéria. Especificamente, nós nos propomos abordar 2 pontos. O processo em si de reencarnação, alguns pontos que caracterizam esse processo e que são importantes, e algumas questões sobre a vida logo após a morte. Cabe aqui, de novo, um alerta fundamental. Cada uma dessas abordagens que nós vamos desenvolver em sequência encerra uma quantidade enorme de questões, todas muito importantes e que devem merecer nossa atenção e estudos mais prolongados, mais detidos, durante muito tempo. Nesse momento, nós nos propomos a fazer apenas brevíssimos comentários, que vão dar a uma pálida ideia dessas 2 questões que são tão relevantes na visão espírita. Bem, num processo normal, o processo de desencarnação acontece gradualmente. Ele é progressivo, ele é paulatino. No livro A Gênese, no capítulo 11, no item 18, Kardec diz que o perispírito se desprende molécula por molécula, conforme se unir ao corpo físico no mesmo processo,
durante a gestação do feto e do corpo físico. Mais à frente, já no livro Céu e Inferno, no capítulo 1, Kardec complementa dizendo que o fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. Aqui eu abro um parênteses por uma questão muito importante. Veja que Kardec trata de um átomo do perispírito, ou seja, o perispírito, que é o envoltório da alma de manifestação no plano espiritual, ele é também constituído de matéria física, de uma maneira diferente em relação à nossa na superfície da Terra, mas também é de matéria. Tanto é que Kardec trata como átomo do perispírito, ligado à molécula do corpo. Então fica claro que num processo de desencarnação normal, esse desligamento do corpo perispiritual do corpo físico, ele é lento, ele é progressivo, ele cumpre uma série de etapas. André Luiz descreve nas suas obras isso em muitos detalhes. Em várias obras, André Luiz trata do processo de desencarnação, das suas complexidades, das suas especificidades. Aqui eu gostaria de lembrar uma em específico. Lá no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 13, André Luiz descreve detalhadamente alguns processos desencarnatórios. E ele cita, eu vou transcrever aqui pequenos trechos. Os operadores espirituais, através de magnetização, atuam sobre o nervo vago para facilitar o desligamento. Isolam o sistema nervoso simpático e neutralizam o cérebro. Mais à frente ele diz, atuando no plexo solar, provocam o extravasamento pelo umbigo de substância leitosa, que fica pairando em torno enquanto começam a surgir sintomas de esfriamento dos membros inferiores, aqui evidentemente do corpo físico. Ato contínuo, passam a constituir o corpo espiritual, membro a membro, com a luz violeta dourada no cérebro desaparecendo e espraiando-se em seguida, através do organismo perispirítico. E o último trecho que eu gostaria de chamar a atenção, ele diz, o desencarnante, pairando sobre o corpo em ritmo de rápida cadaverização, permanece a ele ligado por algum tempo, em média 24 horas, através de leve cordão prateado entre o cérebro de matéria densa e o cérebro do organismo liberto. Após período variável, é promovido o rompimento definitivo do cordão prateado. É muito interessante que André Luiz nos descreve como é complexo esse processo de desencarnação. Como os mentores espirituais, os amigos espirituais, os médicos do plano espiritual desenvolvem procedimentos complexos, detalhados, de desprendimento, de desenlace, etapa por etapa, desprendendo o corpo fluídico, que é o corpo perispiritual, e liberando as energias vitais que ainda estão no corpo físico, de maneira que, à medida que o corpo físico desenvolve o processo de cadaverização, o corpo perispiritual é formado, condensado, de maneira que durante um período, que ocorre geralmente aqui no período de velório, nós temos o corpo físico deitado e nós temos o corpo perispiritual pairando acima, ligado ainda por laços tênues, como ele descreve, o laço prateado, que é rompido em tempo variável a depender de diversos fatores, especialmente do tipo de morte, da condição moral do espírito, da condição de saúde, do estado emocional e outros. Então, assim, nós compreendemos as etapas básicas do processo normal de desprendimento do corpo espiritual do corpo físico, que libera esse corpo espiritual, ou seja, o perispírito, para sua manifestação no plano espiritual. Mas é importante destacar que nem sempre essa desencarnação segue esse ritmo padrão. Ela varia de acordo com o tipo
de processo desencarnatório e o estado mental do desencarnante, como nós falamos. Então, quando essa separação do perispírito não se dá através do processo natural, ou seja, lento e progressivo, ocorrem repercussões em nível energético, emocional e vibracional. São, por exemplo, os casos de morte repentina por acidentes, os assassinatos, o suicídio e também o aborto e a eutanásia, que são processos que fogem à condição de normalidade da morte do corpo físico e do desprendimento do perispírito, do espírito, consequentemente, e que, portanto, são cercadas de circunstâncias muito especiais, agravadas por cada uma dessas particularidades que nós não vamos tratar aqui, mas é importante que a gente, então, tenha em mente que o processo normal é esse processo lento e progressivo, assistido pelos mentores e pelos médicos espirituais, assim como o corpo é assistido pelos médicos do campo físico. Já os processos em que o desencarne se dá abruptamente, fora do padrão normal, cada um é envolvido em circunstâncias muito especiais, e a literatura espírita também é muito farta em abordar como esses processos são repletos de características e peculiaridades, que nós não vamos abordar agora. Bem, no livro Céu e Inferno, André Luiz, na página 170, ele nos traz a seguinte advertência: para o homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas, o desprendimento quase se completa antes da morte real, isto é, ao passo que o corpo ainda tem vida orgânica. Todavia, para o homem materializado e sensual, que mais viveu do corpo que do espírito, tudo contribui para estreitar os laços materiais. E quando a morte se aproxima, o desprendimento demanda contínuos esforços. Então, aqui nesse trecho, André Luiz descreve que cada processo tem uma característica especial, cada indivíduo tem uma característica especial. Nós temos o padrão normal, que ocorre de uma maneira lenta e progressiva, e temos os casos atípicos, que são envolvidos em circunstâncias especiais. E também, mesmo nos casos normais, dependendo do homem materializado e sensual, como ele descreve, esse processo também assume características muito diferenciadas entre si. E aqui cabe também chamar atenção para um aspecto importantíssimo no processo de desencarne. Nas fases em que o perispírito entra em processo de separação, ocorre o fenômeno da visão panorâmica, em que o espírito recorda as experiências da sua vida em sucessão de imagens num processo muito rápido, ou seja, durante esse processo de separação do corpo perispiritual, do corpo físico, de maneira lenta, progressiva e assistida, também ocorre uma recuperação das memórias do espírito, que nós chamamos de visão panorâmica, em que ele tem uma visão retrospectiva de todos os acontecimentos da sua vida numa forma agilizada, numa forma rápida, né? Então, nessa recapitulação, os fatos vividos projetam-se na reconstituição do próprio perispírito. Então, como nós vimos, quando André Luiz descreve que a formação do corpo perispiritual, ela é dirigida pelos mentores espirituais, mas ela sofre influência determinante do estado emocional, do estado psíquico, da evolução moral do espírito, da forma como ele se conduziu. Também essa visão panorâmica, a retrospectiva de todos os acontecimentos, imprime uma característica especial também na formação do perispírito, dando a ele uma tessitura plasmada segundo o estado mental evolutivo do desencarnante, ou seja, de acordo com o que ele viveu, pensou e sentiu. Então nós vemos que a formação, o processo de desligamento do corpo físico e do corpo perispiritual, ele é determinado pelo nosso estado emocional, pela forma como vivemos. E também a formação do perispírito sofre essa influência energética, determinando, às vezes, sequelas no corpo perispiritual
oriundas desse estado emocional, da forma como vivemos, dos hábitos que adquirimos, que vão plasmando esse corpo perispiritual, que é o processo também que ocorre quando nós reencarnamos. Sabemos que não só os ditames das leis de causa e efeito, mas também o estado emocional, moral e evolutivo do espírito reencarnante exerce influência na formação do corpo físico, escolhendo, por assim dizer, os genes que no código genético, no DNA, que vão determinar a formação daquele corpo com normalidades ou atipicidades. Esse é um aspecto muito importante. Agora nós vamos fazer breves comentários sobre a vida após a morte. Lembrando aqui também que são muito rápidas, muito singelas. Nessa busca sobre o entendimento da vida após a morte do corpo físico, nós lembramos que a Terra, o planeta Terra é envolvido por uma série de camadas estratosféricas, né? A ciência nos diz isso. A troposfera, ionosfera, etc. Essas camadas variam de acordo com a densidade do ar, ou seja, quanto mais alta, menos denso é o ar, mais rarefeito. Isso a ciência nos revela e nos demonstra e nós aceitamos como um fato corriqueiro. A doutrina espírita nos mostra que, da mesma forma, o planeta é envolvido por camadas vibracionais, que constituem diferentes moradias para o espírito conforme a sua evolução moral. Então, nós temos também, envolvendo a crosta da Terra, diversas camadas de planos espirituais, ou seja, o plano espiritual se subdivide em diversas camadas que são caracterizadas pela densidade vibracional específica, assim como a atmosfera é caracterizada pela densidade do ar. Após compreender essa estratificação, é muito importante que a gente compreenda, e André Luiz e outros autores nos dão várias notícias das colônias espirituais em graus diferentes de evolução, ou seja, cada uma dessas cidades espirituais, desses aglomerados de espíritos vivendo no plano espiritual, eles estão alocados em diferentes subplanos no plano espiritual, conforme o padrão vibratório característico das almas que ali habitam. Então, o principal fator de destino do espírito após a liberação do corpo físico é o seu estado emocional e moral, ou seja, através do nosso estado moral, do nosso estado emocional, daquilo que construímos, dos hábitos adquiridos durante a vida no corpo físico, o nosso corpo perispiritual é formado e o nosso padrão vibratório nos conduz automaticamente para o subplano espiritual com o qual nós estamos sintonizados. Essa é uma questão de afinidade espiritual que Leon Denis nos fala com tanta propriedade, ou seja, nós somos atraídos automaticamente para o subplano correspondente ao nosso estado vibracional, que é determinado pela nossa evolução moral, pelos nossos hábitos, pelas nossas crenças, pelo nosso estado emocional. O espírito de Frederic Figner, que era dirigente espírita da Federação Espírita Brasileira, que viveu entre os anos de 1866 e 1947, após a sua morte, ele ficou muito preocupado pelas experiências que ele vivenciou e queria trazer alertas para nós espíritas. Ele, como espírita que era, diante das situações que ele vivenciou, ele se preocupou em nos trazer notícias e alertas sobre a vida no plano espiritual logo após a morte. E ele escreveu um livro, Voltei, que é bastante conhecido no meio espírita, sobre o pseudônimo de Irmão Jacó. E tem um trecho desse livro que ele diz o seguinte: se o homem não se preparou convenientemente para a renúncia dos hábitos antigos e comodidades dos sentidos corporais, demorar-se-á preso ao mesmo campo de luta em que a veste de carne se decompõe e desaparece. E se esse homem complicou o destino, assumindo graves compromissos à frente dos semelhantes, através de ações criminosas,
debater-se-á, chorará e reclamará embalde, porque as leis que mantêm coesos os astros do céu e as células da terra lhe determinam o encarceramento nas próprias criações inferiores. Então, Frederico Figner, ou irmão Jacó, nos alerta que os nossos hábitos, as nossas crenças, os nossos procedimentos, os nossos pensamentos e ações determinam o local, a formação do nosso perispírito e o local que o nosso perispírito será conduzido, e isso é uma lei da natureza, assim como existem leis físicas que determinam as atrações dos astros, a formação das células e uma infinidade de outras, da mecânica quântica, da lei de gravidade, das leis newtonianas e etc., essas mesmas leis determinam o nosso destino logo após a morte. Portanto, uma conclusão importantíssima que nós extraímos desse nosso estudo é que a qualidade do processo de desencarnação e também a nossa adaptação à vida no plano espiritual logo depois da morte são determinados basicamente, em síntese, por dois fatores: o tipo de vida que nós levamos e o tipo de morte que nós tivemos. Ou seja, todos os hábitos adquiridos, todos os procedimentos, todos os pensamentos, todas as ações e a forma como se desencadeou o processo de morte. Se foi um processo natural ou progressivo, ou se foi um processo abrupto e repentino. Para encerrar, nós gostaríamos de lembrar uma frase de Chico Xavier que é muito emblemática e muito importante, que ela diz: morrer é fácil, difícil é desencarnar. Ou seja, morrer, nós estamos sujeitos às leis de manutenção da vida orgânica. Basta um acidente, um descuido ou o avanço progressivo da degeneração do corpo físico. Agora, desencarnar, desapegar dos vícios, dos hábitos, dos costumes construídos ao longo da nossa vida, às vezes de maneira incauta e inadvertida, isso sim é difícil. E isso é fator determinante do nosso processo desencarnatório. E por último, uma frase também que eu gosto muito, do escritor e político britânico que viveu no século XIX, Benjamin Disraeli. Ele diz: a vida é muito curta para ser pequena. De fato, se nós olharmos o período que nós ficamos na superfície do plano físico, 60, 70, agora mais 80, 90 anos, ela é muito curta em relação a toda a nossa vida eterna. E é justamente por ser curta que ela não pode ser pequena. Ela tem que ser marcada pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, pela nossa vontade de sobrepujar os nossos instintos, os nossos automatismos e fazer da nossa vida uma construção bela e proveitosa, mesmo porque ela determinará não só o nosso processo desencarnatório, como os locais para os quais nós seremos atraídos automaticamente para continuar a nossa experiência nesse longo processo evolutivo. Muito obrigado pela sua atenção, muita paz, e desejamos que essas informações e essas reflexões sejam úteis para o nosso aprendizado. Um abraço a todos.